E foi marcada uma perícia médica do general Augusto Heleno já para amanhã. Essa nova perícia vai ser realizada após uma controvérsia ali do diagnóstico de Alzheimer do general. A gente vai conversar sobre isso com a Janaína Camelo, que chega agora direto da capital federal. Oi, Jana, boa tarde. O que eles querem conseguir com essa nova perícia? E eu também já queria que você comentasse sobre o pedido de Alexandre de Moraes, à defesa também do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que sejam feitos novos exames ali que comprovem realmente como está a saúde do ex-presidente, né, Jana? Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Márcia, para todo mundo. Pois é, tá marcado para amanhã vários exames aí do general Augusto Heleno, isso pela Polícia Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, dias atrás, determinou um laudo pericial por parte da Polícia Federal para verificar se, de fato, o general Augusto Heleno sofre de doença de Alzheimer. E isso depois do que o ministro chamou de informações contraditórias, né? Como você disse, a gente relembra ali que tudo ficou ali na dúvida, porque o general, quando ele fez o exame de corpo de delito, disse que sofre de mal de Alzheimer desde 2018. E aí o ministro ele pediu esclarecimentos da defesa, porque 2018, depois disso, ele foi ministro de Estado, ele estava na condição de ministro de Estado, sofrendo de demência. Então, a defesa respondeu dizendo que possui apenas exames de 2024, que o diagnóstico veio só no início desse ano. Então, o ministro, com relação a essa dúvida toda, diante dessa dúvida, ele pediu esse laudo pericial pela Polícia Federal, que ontem comunicou ao ministro Alexandre de Moraes que marcou todos esses exames para amanhã. E aí, depois disso, então, vai elaborar esse relatório, esse laudo, e entregar ao ministro, porque faz parte ali de um pedido de defesa, da defesa de Augusto Heleno, para que ele vá para prisão domiciliar, colocando como razão a idade avançada dele, ele tem 78 anos de idade, e também alegando ali dele sofrer de demência, né, incluindo o mal de Alzheimer. Lembrando que Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto. Ele foi condenado a 21 anos de prisão na trama golpista. Então, repetindo, esses exames estão marcados para amanhã, sexta-feira. E aí hoje, Márcia, também ali nessa mesma linha, o ministro Alexandre de Moraes determinou também à Polícia Federal que apresente um laudo pericial sobre a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso respondendo também a um pedido da defesa de Jair Bolsonaro, que pediu que ele realize cirurgia, que pedido, no mesmo pedido, inclusive, a gente relembra que foi pedido ali novamente a prisão domiciliar. E aí o ministro hoje deu um despacho também determinando que a Polícia Federal, em 15 dias, realize exames e apresente um laudo técnico para saber se há, de fato, necessidade para que ele vá para um hospital, que realize exames e que realize cirurgias, como tem pedido ali a defesa. Aí agora é esperar também a Polícia Federal concluir e aí organizar tudo ali, essa questão dos exames e tudo mais, e depois apresentar um laudo ali ao ministro Alexandre de Moraes, também com relação a Jair Bolsonaro. Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos com os nossos analistas, então, de novo, para falar sobre esses pedidos de perícia, pedidos de exames. Deise Ciocari, você acredita que é uma estratégia de defesa ou que, de fato, Jair Bolsonaro realmente tem melhor condição de saúde estando em casa, já que está bem debilitado, como os filhos dizem? Até os apoiadores têm ido visitar e falam sobre também essa questão da cela. A cela não me parece inadequada, mas é claro que uma prisão domiciliar ele ficaria melhor, né? Olha, Márcia, a gente não pode esquecer alguns detalhes, né? Ele sofreu um atentado à faca, um atentado grave, e as consequências para a saúde dele foram vistas por todos nós, né? Ele foi, durante esses anos, desde o atentado que ele sofreu, a saúde dele foi piorando a olhos vistos, né? Tem-se que lembrar também que é um ex-presidente da República. Então, eu acredito realmente que uma prisão domiciliar para ele, nesse momento, seria mais respeitoso ao cargo que ele teve e pela condição de saúde, sim. De novo, não foi uma gripe, não foi um Alzheimer, por mais que seja delicado, mas foi um atentado à faca que quase vitimou a vida dele. Então, eu acredito que nesse momento a prisão domiciliar seja melhor para ele. A gente tem visto relatos na imprensa e dos próprios filhos que ele tem tido problemas com soluços, volta e meia precisa retornar aos hospitais.
Então, acredito que a prisão domiciliar ela seja mais importante. Aí, só para finalizar rapidamente, em relação ao Augusto Heleno, Márcia, essa questão da defesa dele de dizer, num primeiro momento, que ele teve o Alzheimer em 2018 e depois que ele foi diagnosticado em 2025, só para lembrar, isso deixa de ser uma questão médica e passa a ser uma questão institucional. Porque se realmente for comprovado que ele foi diagnosticado em 2018, ele não poderia nem ter assumido o cargo mais sensível da República, que foi o GSI. Perfeito, Deise. Obrigada pela análise. Henrique Kriegner, você acredita que Alexandre de Moraes vai acatar esses pedidos ou ainda vai, assim, ser algo que vai levar mais tempo? Ele vai deixar ali ensaboando mais, deixar mais tempo ali, principalmente até ano que vem? O problema é que quando a gente lida com uma questão de saúde, o tempo é mais precioso do que qualquer outro contexto, né? A tendência é que seja uma coisa, como você colocou, Márcia, bastante ensaboada e atrasada. Vai ficando para frente, mas a pressão vai aumentando, especialmente porque a gente sabe da debilidade que existe na saúde do presidente Bolsonaro. A questão aqui que precisa ser considerada é qual seria a razão para não ter a prisão domiciliar. E não existe nenhum outro argumento, como, por exemplo, possibilidade de fuga, risco à sociedade, nem mesmo, e eu já falei isso aqui outras vezes, nem mesmo a questão financeira. É mais caro manter o presidente Bolsonaro para os cofres públicos na Polícia Federal, ou na Papuda, ou em qualquer outro presídio, do que mantê-lo em prisão domiciliar debaixo de vigilância da tornozeleira, ou mesmo, e também da vigilância que fica ali 24 horas dentro do seu condomínio, pela Polícia Federal. Ou seja, não tem razão, não tem uma razão que não seja política, né? E aí, com essa nova perícia que foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, se comprovado a urgência da questão da saúde e nada for feito, aí mais uma vez fica comprovado a história de que todo mundo já sabe que existe um elemento político que pesa muito mais nessas decisões do que meramente o que determina a lei e a Constituição brasileira, Márcia. Vamos lembrar também que antes dele ser colocado nessa cela, ele descumpriu várias medidas cautelares. Uma delas usou uma barra de ferro para tentar tirar a tornozeleira eletrônica. Então, não foi por acaso que Alexandre de Moraes colocou Jair Bolsonaro na cadeia da PF, né? Houve um descumprimento de medidas cautelares e, por isso, Bolsonaro foi para esse regime fechado.